Bom, o que não é desmilitarização, segundo o meu ponto de vista? Acabar com a polícia. Não é. Não é. Não tem como ser. Até mesmo porque não existe sociedade sem polícia e não existe democracia sem polícia. O que não é, desmilitarização, para mim, é uma versão que sempre aparece. O que não é? Retirar a arma do policial. Desmilitarização é um novo tipo de polícia, criar um novo tipo de polícia que vai andar desarmado, porque assim eles não vão poder praticar mais arbitrariedades. É uma grande mentira, né? É uma mensagem sensacionalista e manipuladora que é jogada para retirar a população do seu caráter racional, deixar o emocional mais forte e o emocional abalado. Quem que vai nos proteger então se o policial andar desarmado? Então não é retirar a arma da polícia. Desmilitarização, ela tem a ver com a unificação das polícias. O Brasil é um dos poucos países no mundo que tem duas polícias em âmbito estadual, que concorrem na execução ou na obtenção da segurança pública. Na verdade, e vários estudos e relatos já apontam o que eu vou falar, infelizmente no Brasil elas não concorrem, elas competem entre si. Então há uma cisão no ciclo de segurança pública, de produção de segurança pública, se assim podemos dizer. Então a desmilitarização ela tem a ver com a unificação no sentido de criar um corpo de polícia único. Agora, essa unificação em nenhum momento passa pela subordinação de uma polícia a outra. O modelo existente hoje da divisão entre duas polícias, polícia civil e polícia militar, ele existe há muito tempo, não necessariamente com esse nome. Mas, durante a ditadura militar, e mais precisamente com o Decreto-Lei 667 de 1969, ele traz a reorganização da Polícia Militar. Esse Decreto-Lei disciplina a reorganização da Polícia Militar. E acentua a diferença com a Polícia Civil. O decreto não trata da Polícia Civil, ele trata da reorganização das polícias militares. Pela primeira vez, no texto normativo, num texto legal, surge a definição de que as polícias militares são forças auxiliares de reserva do Exército. Esse Decreto-Lei 667 de 69, ele cita como base, ele expressa com base no que estabelece o AI-5, o Ato Institucional número 5. Esse decreto ele é vigente até hoje. A estrutura das polícias militares delineadas por esse decreto, que foi escrito com base no AI-5, com a influência do AI-5, sobre os auspícios do AI-5, existe até hoje. Em 1970, o governo estadual editou o Decreto Estadual número 217, onde ele cria a Polícia Militar, com a fusão da Guarda Civil com a Força Pública. A Guarda Civil ela foi fundida, ela desapareceu para ser incorporada à Força Pública. E aí criou-se a Polícia Militar. Igualmente, esse decreto estadual, ele cita o AI-5, esse parágrafo 1º do artigo 2º do Ato Institucional número 5. Ou seja, em nível estadual paulista e em nível nacional nas polícias militares do Brasil, nós temos dois documentos embasados expressamente no AI-5 que estão vigentes até hoje, mesmo com o dito processo de redemocratização do país. Infeliz e triste constatação, o AI-5 sobrevive até hoje, está muito, muito bem vivo até hoje. Durante a minha carreira, e à medida que eu fui subindo, promovido a major, tenente coronel, eu via que tenentes que vinham, jovens oficiais que vinham trabalhar comigo, não tinham conhecimento básico dos postulados elementares de direitos humanos. Eles não conheciam a Declaração Universal de Direitos Humanos, por exemplo. A Constituição Federal conhecia muito pouco. Isso é básico para quem quem tem incumbência de proteger a sociedade e saber dosar a sua força para que ela seja força e não seja violência.
que ela produza, ao combater um mal, ele não produz um mal maior, um dano maior. Ou seja, ele saiba exatamente os limites da sua ação. Isso me incomodou, falou, tem algo errado na formação. E aí, durante o meu mestrado, eu fiz uma crítica. O mestrado ele se chama A Educação em Direitos Humanos na Polícia Militar. Eu fiz uma análise do currículo da formação, do curso de formação de oficiais da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Mais precisamente, eu fiz uma análise do currículo da disciplina de Direitos Humanos. Na época, num total de mais de 6.100 horas-aulas do total do curso de formação de oficiais, apenas 90 horas-aulas para direitos humanos. 1,4% do total. É muito pouco, não tem como explorar uma vasta gama de assuntos relacionados à sociedade e aos direitos humanos. Sociedade é essa que vai ser, utilizando uma expressão de mercado, a principal cliente do policial militar. Ele não sabe qual é a sociedade que ele vai enfrentar. Essa questão da militarização influencia assim na produção desses resultados adesivos com o número de mortes elevado, porque para a doutrina de segurança nacional nós temos sempre um inimigo a ser combatido. Os policiais militares declararam nas entrevistas que todas as vezes que eles saíam para o serviço, eles estavam entrando num campo de batalha. E ninguém tinha o direito de pedir para eles interceder pela vida do inimigo. O inimigo você elimina. Palavra deles. Que está surgindo agora em outras entrevistas também. Estão vindo à tona pela mídia. Então, enquanto houver essa definição do inimigo interno a ser combatido, que é trazida pela doutrina de segurança nacional, o número de mortes de serviço será cada vez mais elevado. Todos nós conhecemos determinados programas jornalísticos em determinados horários do dia que eles apregoam a violência, a brutalidade e a morte dos ditos marginais como medidas eficazes de trazer paz para a sociedade. Essas são as medidas. Desde o tom de voz que esses senhores usam, o linguajar e o conteúdo dessa fala estimulam assim a prática de violência em muitos policiais militares. Se todos nós pudéssemos ficar transparentes, tal qual o Giggs, que é um personagem da República de Platão, que coloca um anel e ele fica transparente, e entrássemos nas repartições policiais civis e militares, nesses horários, vocês veriam em que canal está sintonizada a TV e o efeito de captação do olhar e da atenção que eles exercem. E não só nas polícias. Boa parte da população assiste isso e acha que essa é a solução para os seus problemas. A população se sente desamparada, ela quer que alguém, um salvador da pátria, um super-herói, e os policiais se achavam super-heróis, esses que eu entrevistei, porque eles podiam fazer tudo para prover a segurança, apareça um super-herói para resolver os seus problemas. Então apareça alguém para matar fulano, para dar tranquilidade para o meu bairro, para eliminar ciclano que está fazendo crime, porque eles estão se sentindo abandonados. Esse é o perigo. Agora, esse tipo de imprensa presta um péssimo serviço para a democracia, presta um serviço para a liberdade de imprensa, porque na esteira desses jornais surge sempre uma medida querendo controlar a imprensa. Olha, como as pessoas estimulam a violência, vamos propor uma lei para limitar a atuação da imprensa. E não necessariamente para esses conteúdos nocivos. A nocividade pode ser outra, como por exemplo uma imprensa livre que é essencial para a vida democrática. Então ele presta um péssimo serviço à liberdade de imprensa e um péssimo serviço à democracia. Contribui sim para o quadro de violência. O que me chama a atenção, o que eu acho que nós temos que aproveitar, o que faz polícias, citando Estados Unidos, citando Inglaterra, duas sociedades conservadoras, que ficaram ainda mais conservadoras ainda após o 11 de setembro e a edição dos atos patrióticos. Esse é o contexto. E mesmo assim, todos nós vimos vídeos e notícias de abusos cometidos pela polícia lá. Ninguém está falando que lá a polícia é a mais perfeita do mundo e nós temos que copiar, colar e aplicar aqui. Não.
Mas eu acho que nós temos que estudar o porquê que nos Estados Unidos 88% da população confia nas polícias e o porquê no Reino Unido, na Inglaterra, 82% da população confia nas polícias. Isso é um dado do 7º relatório anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O que leva quase que a totalidade da população a confiar na polícia? País conservador, com seus dilemas, mesmo com 11 de setembro, e a Inglaterra embarcou nessa do 11 de setembro também, né? Mesmo com o excesso que há lá, o que faz? Que grande parte, quase a maioria, quase a totalidade da população confie nas polícias. Eu acho que é um mecanismo que deveria ser melhor estudado e ver, com as devidas adaptações à nossa sociedade, aplicar aqui. Por exemplo, lá são polícias uniformizadas, tem até uma estética militar, tem o sargento, tem o capitão, porque se não tiver uniforme não tem como efetuar o policiamento ostensivo preventivo, não tem como. Então, desmilitarização também não é tirar a farda do policial, não é essa a questão, né? Mas lá a polícia é de natureza civil, o chefe da polícia é o comissário, ele é eleito. Será que não sei, uma ideia, será que isso não seria o caminho por aqui também? E não uma indicação? Se não for a PEC 51, tem que ser algo que surgiu a partir da PEC 51. Porque ela consegue ir ao cerne da questão. Ela não fala em subordinação de uma corporação para outra, ou seja, ela não trata a questão da desmilitarização como algo de uma disputa corporativista. Ela fala de uma nova polícia, com uma nova mentalidade, com uma formação comum, com um determinado efetivo exercendo o policiamento ostensivo e determinado efetivo exercendo o policiamento investigativo, como é na polícia americana, por exemplo. Né? Ela é fantástica. Eu acho a PEC 51 a base qualificada para a discussão do assunto. A melhor proposta que surgiu até então. Um novo modelo de polícia cuja base preconizada pela PEC 51, ou que seja algo a partir dessa discussão, uma polícia única, né? Com determinados efetivos em trajes uniformizados e outros efetivos em trajes civis, mas que não sejam duas corporações, com transparência. Não existe efetivo prestação de serviço público, principalmente na questão da segurança, se não houver transparência. O povo tem direito de saber como é que são formados, qual é o processo de formação, como são escolhidos os seus docentes. E também tem direito a saber qual o resultado das investigações sobre denúncias de irregularidades. Não é uma questão de especialista, é uma questão de interesse público. Então, transparência total na gestão do serviço, doa quem doer, porque a confiança vem da transparência. Eu sempre falo, gente, e vem até um pouco de sentimento quando fala isso. Pode-se achar quem goste da polícia como eu gosto, mas mais não. E por gostar da polícia como eu gosto, eu aponto críticas. Eu não vou para casa e não me preocupo com ela e falar, se dane, eu estou fora, eu aposentei. Não, eu quero muito bem essa polícia. Por isso que eu quero uma polícia que seja mais respeitada do que temida. Que tenha 70% de aprovação da polícia no mínimo e não 70% de reprovação. Uma referência sobre desmilitarização é o professor Luiz Eduardo Soares, que já vem trabalhando essa questão há muito tempo. Ele é um antropólogo, ele é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a referência é ele. Tem outros pesquisadores também, o Neve produz muito material bom, Núcleo de Estudo da Violência da USP sobre violência, o Instituto Sou da Paz produz muito material bom, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública congrega vários pesquisadores e produz material muito bom. Jogar na internet, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, vai ter o material lá. O professor Michel Missi, da Federal do Rio de Janeiro, trabalha a violência. O Inácio Cano trabalha a violência muito bem lá no Rio de Janeiro. São produções muito boas que conseguem juntar, unir a vida do dia a dia com a questão acadêmica e produz um resultado muito bom. E tem o meu livro, que é O Guardião da Cidade, Reflexões sobre casos de violência praticados por policiais militares, que foi lançado em 2013, em novembro de 2013, no ano passado, pela Escrituras Editora, que vocês podem adquirir nas
principais livrarias, nas grandes livrarias ou pelo site, pela internet. E ele explica o porquê que um policial militar se trata. Ele pelo menos se propõe a explicar o porquê que um policial militar se torna um assassino. A gente não generaliza, porque seria uma leviandade, seria uma falta de respeito aos policiais militares, a grande maioria dos policiais militares, mas que há casos de desvios. Há condenações no júri que vocês estão vendo, há policiais presos, há policiais respondendo inquéritos, há denúncias muito bem formuladas dentro e fora do Brasil, e o livro procura fornecer material para reflexão sobre por que um policial militar se torna um assassino. Eu acho que também é um bom material de consulta.